Bom, pessoal, seguindo aqui então, eu vou trabalhar aqui na disciplina uma única só, base covalente, tá? Que é essa daqui, ó, conhecida como amônia. É essa molécula aqui, ó, o NH3, certo? Então essa aqui vai ser a única base covalente, repito, que a gente vai estudar aqui na disciplina. Amônia, certo? Como é que a amônia reage? Então, como ela é uma base covalente, lembrem, eu nem vou voltar aqui, mas lembrem do desenho anterior, aquele que era uma. Eu desenhei como uma bolota e um dos átomos periféricos tinha o par de elétron. Acho que a única coisa que não está muito correta naquele desenho é que o nitrogênio aqui não é o átomo periférico, na verdade ele é o átomo central da molécula, né? Mas por que eu fiz aquela explicação antes? Porque eu já estava fazendo uma explicação mais genérica, para o futuro já, né? Porque depois todas as outras bases covalentes que vão aparecer, só que não vão fazer parte aqui do ensino médio, todas essas outras que a gente vai estudar no futuro, aí vai ser naquela situação, os nitrogênios vão estar nas situações periféricas da molécula, eles não vão ser o átomo central, né? Até porque as moléculas orgânicas, elas não são assim, tem um átomo central e todos cercam o átomo, elas não são assim, elas são cadeias, sequências de átomos, né? Não tem aquele átomo central, certo? Mas só que nas extremidades da molécula vai ter os nitrogênios. Só isso, mas é só esse detalhe aí, tá? Tirando esse detalhe, é tudo bem como eu expliquei. É o nitrogênio que tem, ele faz três ligações, né? Se liga com três hidrogênios, e o nitrogênio tem aquele par de elétron. Eu posso explicar isso para vocês já aqui no meu desenho, que eu fiz a, o mecanismo da reação, né? Como que a reação aconteceu. A gente tem a molécula de amônia desse jeito, ela é piramidal, lembram? A gente tem o nitrogênio fazendo três ligações covalentes. E o nitrogênio fica ainda fazendo as suas três ligações, ele ainda tem um par de elétron na camada de valência. Então isso aqui é o afastamento máximo entre quatro coisas, certo? Lembra da teoria de Vésper lá que eu expliquei para vocês? E aí então o par de elétron ocupa um espaço, como se fosse uma ligação covalente, mesmo ele não sendo. E aí então a gente tem o afastamento máximo entre quatro coisas. Afastamento máximo entre quatro coisas é uma geometria tetraédrica. Só que quando a gente vai dar o nome para a geometria da molécula, aí a gente não considera ali o par de elétron, a gente só olha para as ligações. Se a gente só olhar para as ligações, a gente vai ver que isso aqui tem o formato de uma piramidezinha. É por isso que essa geometria aqui é piramidal, lembram? Então a amônia, ela é piramidal. Aqui, pessoal, eu estou fazendo bastante destaque para uma coisa. Qual é o nome dessa molécula? Aqui, inclusive, nem tem regra de nomenclatura. Ela tem esse nome e ponto final. O nome dela é amônia. Acaba com A. Então marquem bem. A amônia é o NH3. Inclusive a amônia não tem carga nenhuma. Ela é uma molécula neutra. Lembra da minha explicação que as bases covalentes são moléculas neutras? É isso. A amônia é neutra. E lembram também que eu falei que as bases covalentes, elas são moléculas neutras que reagem com água e se ionizam, ou seja, elas viram íons. E qual que é a reação? A reação é aquela que eu já tinha explicado também. O par de elétrons do nitrogênio vai atacar, quando eu digo atacar, ele vai se aproximar aqui, ó, do hidrogênio, certo? A gente usa essas flechinhas aqui, mas na verdade é essa molécula aqui, uma fica perto da outra, né? Não é que esses elétrons saem voando lá, não é assim. É uma molécula que chega próxima da outra nesse sentido, bem no sentido oposto à ligação que ela está fazendo, né? Então esse par de elétron aqui ele é aproximado do hidrogênio e essa ligação aqui é rompida. Quando essa ligação aqui for rompida, o hidrogênio agora ele vai embora sem o elétron que ele tinha, ele vai embora como um íon H+, um cátion. E esse íon H+, vai incorporar na molécula de amônia. Ao incorporarmos um íon H+ na amônia, a gente vai ter esse cátion aqui, ó, o NH4+. E esse cátion aqui, NH4+, ele tem um nome muito parecido, só troca uma letra. Tá aqui o nome dele, ó. Amônio. Pessoal, amônio é o nome do cátion, certo? É NH4+. Amônia é a molécula neutra. Cara, isso aqui tem assim, ó, é muito parecido, mas é duas coisas bem diferentes, entenderam? Então, eu até friso muito assim, ó, é bem interessante a pessoa aprender as nomenclaturas, porque quando começa a ler bula de produtos agropecuários, veterinários, as coisas vão fazendo sentido na cabeça da gente. Se tu escreveu que é não sei o que de amônio, é porque ali dentro tem esse cara aqui, ó, não é de amônia. Entenderam? Então não fiquem achando que é tudo igual. Não é tudo igual, tá? Então é bem interessante a gente aprender a nomenclatura assim.
Então, esse cátion aqui, que é o oriundo da amônia, ou seja, é a amônia que já arrancou um íon H+ da água, ou de alguém que não seja água, né? Por enquanto aqui eu estou explicando com água, arrancou um íon H+ de outra molécula e incorporou nela, e virou o cátion amônio. E aí, por que que a gente diz que a amônia ela é uma base? Porque ao fazer esse procedimento aqui, ela acabou de produzir em meio aquoso o quê? Íons OH-. Quem é esse carinha aqui? É a hidroxila. Lembram? Então, se essa molécula aqui reagiu em meio aquoso e produziu OH-, ela é uma base. E nesse caso aqui, ela é uma base covalente, ela é formada por ligações covalentes. Ela é uma molécula neutra, que sofreu uma reação de ionização e produziu OH-. E é esse cara aqui, toda molécula que produzir esse cara aqui em meio aquoso é uma base, certo? Então ela é uma base, certo? É isso. Tranquilo aqui, eu acho que eu falei tudo aqui, né? Ah, e agora eu fiz um próximo slide para tá nesse próximo slide aqui, para discutir uma coisinha com vocês. Eu acabei de mostrar para vocês a reação da amônia escrita desse jeito, né? A gente tem o NH3 que reage com água, né? O nitrogênio vai lá, ataca os íons H+ da água, produz o amônio, que é essa molécula aqui, certo? O amônio mais os íons OH-, né? Que são as hidroxilas. Tá? Só que tem muito livro, eu inclusive acho que até o livro que a gente está usando na disciplina aqui, muito livro, nossa, isso tem até, por exemplo, vários frascos de reagentes, não vem escrito que o reagente que tu comprou é amônia. Vem escrito isso aqui no reagente, ó, hidróxido de amônio. Muito reagente vem escrito isso aqui no rótulo, hidróxido de amônio. Muito livro se refere a essa base aqui, a amônia. Muito livro se refere a ela desse jeito aqui. A base fica escrita assim, ó, NH4OH. Bom, então por isso que eu até escrevi. E aí, na verdade, existe a amônia aquosa ou é hidróxido de amônio? Os dois estão certos ou tem um que está errado? Pessoal, eu vou dar meu comentário aqui com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, eu não gosto de escrever hidróxido de amônio. Se vocês prestarem atenção assim em aula, eu até boto contrariado porque eu sei que muita gente usa. Pô, os caras vendem reagente escrito hidróxido de amônio, mas eu não gosto, né? Até porque eu estou ensinando as pessoas. Como a minha profissão aqui é ser professor, eu estou ensinando as pessoas a química, né? Então eu acho que as pessoas têm que entender a química como ela é. E esse jeito de escrever o hidróxido de sódio, escrever a amônia, escrever desse jeito aqui como hidróxido de amônio, ele é um jeito bem errôneo. Então eu já vou explicar para vocês. Se eu estivesse dando aula aqui para vocês e dissesse que essa base aqui, o hidróxido de amônio, quando reage com água, ele produz o amônio e íons OH-, eu até estaria falando certo, só que tem um detalhe. Se eu escrevo hidróxido de amônio desse jeito, vocês concordam comigo que isso dá a fórmula química aqui, ó, NH4OH, ela totalmente sugere que esse reagente aqui ele é formado por ligação iônica. Total. Eu bato o olho aqui, eu enxergo isso aqui, ó, NH4+, um cátion, e eu olho para isso aqui e enxergo um ânion, um OH-. Então aqui a gente cai dentro da explicação das bases iônicas, certo? E isso aqui não é uma base iônica, isso aqui é uma base covalente. Aonde que vocês estão enxergando? Acho que as únicas ligações covalentes que eu estou enxergando aqui dentro é que esse NH4 está ligado por ligação covalente com os hidrogênios e o oxigênio ligado por covalente com o hidrogênio, né? Mas não é isso aqui. Toda molécula em que, se determinada molécula tiver ligações covalentes, mas existir ligação iônica na molécula, a ligação iônica sobrepõe, digamos assim. A gente chama a molécula de molécula formada por ligação iônica, entenderam? Eu até já expliquei isso também, já lá atrás. Então aqui, ó, me desculpem quem usa chamar amônia de hidróxido de amônio, mas é o seguinte, isso aqui não é, não vou dizer que é errado, mas assim, ó, é bem antididático, eu acho. Porque já faz o aluno bater o olho e imaginar que isso aqui é iônico. Não é ligação iônica. A amônia é isso aqui. Tá? Bom, outro erro que eu acho é que, além de tu achar que isso aqui é iônico, eu acho que é bem comum, eu acho que é bem lógico a pessoa imaginar que quando se colocou o hidróxido de amônio em água e a água separou os amônios dos hidróxidos, a pessoa achar que o hidróxido veio da base. Ou seja, eu acho que é bem comum tu olhar para essa reação aqui de baixo, ó,
E imaginar que esse OH- aqui, ele veio da base. Ou seja, parece que é uma coisa que sempre teve lá com a base. E não era. Olhem só como é que eu expliquei para vocês. A molécula de amônia vai lá e arranca o íon H+ da água e é a água que virou o íon OH-. Não era a amônia. A amônia não virou, não tinha. Começa que a amônia nem oxigênio tem nela. Já começa por aí. Entenderam? Por que que algumas pessoas escrevem assim e existe gente chamando isso de hidróxido de amônio? Porque, é claro, a amônia é um gás. E a amônia, quando se prepara o reagente de amônia, a amônia aquosa, que a gente chama, né, o NH3 aquoso, que eu acho o jeito mais correto de escrever, inclusive tem os reagentes da Merck mesmo, vem escrito isso, amônia, NH3 aquoso, né? Esse jeito de escrever aqui é porque quando se borbulhou o gás nitrogênio, se borbulhou o gás amônia em meio aquoso, e aquela água ficou rica de NH4+ e OH-, entenderam? Então, quem chama o reagente de hidróxido de amônio, na real, ele está dizendo para você só o produto da reação aqui. Ó. Ele está mostrando o final da história. E junto, e ainda escrevendo junto. O que está errado também, né? Se a pessoa gosta de falar hidróxido de amônio, eu até concordo, só que ela não deveria fazer um rótulo dizendo que é essa molécula aqui. Ela deveria escrever assim no rótulo, eu acho. Tu está comprando uma água que tem NH4+ e mais ânions OH-. Na real é isso. Acho que aí seria mais correto, mais justo, pelo menos, né? Porque dizer que hidróxido de amônio é assim e escrever no papel a fórmula química dele desse jeito, ele dá muito a entender que isso aqui é formado por ligação iônica. Vou dar um exemplo aqui, ó. A pessoa porque as moléculas formadas por ligações iônicas, a ligação iônica são ligações muito fortes. E essas moléculas em condições normais de temperatura e pressão, elas são quando elas estão na forma sólida, ela é um sólido. Nas condições normais de temperatura, ela está na forma sólida, certo? Então, isso aqui não é sólido. Tu não chega lá no almoxarifado do laboratório e pega um potinho e tira de colher a amônia. Não é assim. A amônia é uma base líquida, né? Ela só existe, o reagente lá é meio aquoso. Então, quando a gente compra lá o reagente, a gente comprou, ele já vem desse jeito aqui, ó, como é o produto da reação, entenderam? Quando eu mostro essa reação aqui para vocês, eu estou mostrando que lá, quando o cara fabricou o reagente, ele pegou o gás amônia, né? E aí botou em água, e aquela amônia em meio aquoso reagiu com a água e produziu os OH-, certo? Então aqui eu não adianta, eu tenho que me render, porque como eu estou ensinando para vocês, eu acho que eu estou ensinando do jeito certo, ensinando aqui do jeito de cima, né? Mas eu sei que muitos livros e no dia a dia das profissões a gente encontra desse jeito aqui. Uma coisa também que eu percebo de tantos anos aí dando aula e percebendo algumas mudanças, né? A química, algumas coisas assim, conceitos assim que estão errôneos, a química ela meio que se corrige bastante rápido assim, né? Mas como várias áreas do conhecimento também usam a química, essas outras áreas elas levam muito mais anos para se atualizarem, entendeu? Então isso é bem visível assim dentro da química, né? Eu acho que isso deve ser igual para tudo que é coisa também. A química meio que rapidamente ela já se atualiza e segue o rumo. E já as outras áreas que usam a química elas levam muito mais tempo a se atualizar. Talvez seja por isso, né? Que ainda existe até hoje o reagente escrito no rótulo lá, hidróxido de amônio. Não sei, é uma opinião minha, né? Então, e aqui então eu quis preparar essa tela aqui para isso, né? Para vocês não se atrapalharem, né? Então, cada vez que bater o olho num troço chamado hidróxido de amônio, a pessoa está se referindo à amônia. Entenderam? É isso. Certo? É isso aí. E, e é isso. Se a pessoa escreveu isso aqui grudado um no outro, na real não era. Na real, ela tinha que ter escrito desse jeito aqui, ó. Tá? Isso eu falo e assino embaixo aí para vocês. Certo? Que é isso aqui junto, grudado aqui na forma sólida não existe. Isso aqui é só solvatado por água. Tem o cátion amônio e coisa. Daí sim. Mas e de onde é que vieram esses íons? Ah, então veio daqui, entenderam? Por isso que eu gosto de explicar. Existe a amônia e, por exemplo, a amônia. Bota no Google aí o que é amônia. Amônia é isso aqui, certo? E ela é que gera o cátion amônio e a hidroxila. Então fecho meu vídeo aqui já com a explicação da nossa única base covalente, que foi a amônia, e esse comentário aí, né, sobre o que é o hidróxido de amônio, certo? Então vamos para o próximo vídeo aqui.